Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 ao 8, e depois do 19 ao 28. Evangelho de João, capítulo 1, verso 6 ao 8, e depois dos versículos 19 ao 28. O título dessa mensagem é a glória do Evangelho. Diz-nos a palavra de Deus: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículos 19 ao 28. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Palavra do Senhor, que nos dá instrução nessa noite. Queridos, Deus dotou o ser humano de inúmeras capacidades. Em pleno século XXI, ficamos admirados com o senso de criatividade do ser humano, pois tantas coisas que nos assombram. O homem é capaz de tanta criação, de tantas coisas extraordinárias. E isso, às vezes, traz aquele senso de autossuficiência, de poderio, e de que essas pessoas estão um nível acima dos outros, que, olhando para a capacidade dessas pessoas, elas só podem ser algo além de um ser humano. Costumamos sempre olhar para essas pessoas como uma celebridade. Costumamos sempre olhar para essas pessoas como alguém que está um nível acima de nós. E essas pessoas muitas vezes se consideram a si mesmo. Mas um exame prático, ao olharmos para toda essa criação e todo esse senso criativo, ao olharmos para o ser humano com esse senso criativo, nós não vemos nada além de um ser humano com suas limitações e suas fraquezas. Pois apesar de ser um ser criativo, ele não tem o dom de viver eternamente. Sobretudo na questão do Evangelho, esse homem pode fazer tantas coisas, muitas coisas, que admiram os nossos olhos, que admiram o nosso senso de compreensão, que trazem ao nosso senso de compreensão algo extraordinário.
Contudo, esse homem também, no sentido espiritual, não pode te trazer a salvação. O homem é limitado por contingências, ainda que aos nossos olhos sejam capazes de fazer coisas assustadoras, sejam capazes de fazer coisas extraordinárias. O homem só lhe faz aquilo que lhe é possível. O homem só consegue fazer aquilo que é possível. Não diferentemente, temos visto no meio e no contexto evangélico as pessoas se autodenominando grandes homens e mulheres de Deus. E quem dera, queridos, pudéssemos ter a presença desses homens e mulheres de Deus no nosso tempo, tão efetivos, a fim de mudar a realidade do nosso tempo. Quem dera que tivéssemos homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, para que com suas atitudes pudessem mudar a realidade, o contexto da situação em que vivemos, mas que não arrogassem para si nenhum crédito quando se referisse à salvação conferida por Deus a todos os seres humanos. Nós vivemos aquela tentação, aquela picadinha do egoísmo, da arrogância, quando temos títulos. Tem tantas pessoas cheias de títulos, é doutor em tantas coisas, não sabe que é um simples mortal. Somente Deus é eterno. Somente Deus é eterno. E quando eu olho esse texto, eu fico imaginando onde está a glória do Evangelho. Esse texto me ensina que o evangelizador não é o Evangelho em si mesmo. Aquele que se dispõe a evangelizar não é aquela pessoa em que o Evangelho é a razão e suficiência pelas suas palavras. O Evangelho não fala do homem, não nasceu da vontade humana, não é iniciativa humana, é iniciativa de Deus. Por isso a glória do Evangelho, já de início, não reside em vontade humana e em ação humana, mas a ação de Deus em nos dar a salvação, em nos enviar o melhor de si mesmo, como conclui essa palavra no versículo 29. Enviar o melhor de si mesmo. O que fazemos então quando somos pessoas alcançadas por meio desse Evangelho poderoso e gracioso? O que esperar de pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho? O que esperar de pessoas que declaram servir a Jesus Cristo de todo o coração? Todas as vezes que eu olho esse texto, e o versículo 6 me chama a atenção para um homem, um ser humano, comum, com todas as limitações que todos nós temos, mas que empregou todos os seus esforços, todos os seus talentos, tudo aquilo que ele tinha para o serviço do reino de Deus. O que Deus espera que alguém que ele alcançou por meio da sua graça, por meio do seu amor, é que essa pessoa desenvolva as suas potencialidades dentro daquilo que lhe é possível, e todos os esforços possíveis, humanamente possíveis, para empregar na obra de Deus com empenho e com amor. E não busque para si os méritos, os louros, a glória, mas que entregue ao próprio Deus, autor da salvação, a glória, para que, ao anunciar o Evangelho, o Espírito Santo cumpra o propósito de alcançar as vidas que tanto necessitam. Não é o homem que tem capacidade, por melhor que seja a sua oratória, de, ao pronunciar o Evangelho, trazer as pessoas a Cristo.
É o Espírito Santo, por meio da instrumentalidade desse homem, que alcança o coração do homem, do ser humano, quebrantando o seu coração e tornando alguém que vá aos pés da cruz e confesse a Cristo como Salvador. O texto me chama para olhar para um homem, o homem que foi enviado por Deus, e que tem nome tão comum como qualquer outra pessoa, João, que poderíamos substituir por qualquer outro nome, aqui presente, quando nos entendemos como legítimos servos de Deus, de pessoas que poderiam empreender os seus melhores dias, os seus melhores esforços, os seus melhores empenhos para o serviço do reino de Deus. Quando eu olho para esse homem, esse nome tão simples, que poderia ser substituído por qualquer outro nome, nós pensamos que o Senhor nos conferiu dons e talentos para que pudéssemos glorificar o teu nome, o nome do Senhor, e que em todas as circunstâncias não deixássemos subir a nossa cabeça, a fim de não abandonarmos a nossa posição de servos. A fama sobe a cabeça. E às vezes nos vemos muito maiores do que realmente nós somos. E quando eu olho para o versículo 6, eu vejo um homem, que dentro das suas limitações, ele não quer ser nada além do que um homem, mas cheio de Deus. E esse homem nos ensina algo tremendo. Esse homem não veio falar de si mesmo, não veio falar das suas capacidades intelectuais. Veja o versículo 7. Ele não dá testemunho de si. Ele não é alguém preocupado em fazer a propaganda, uma autopropaganda que eleve o seu nome diante da sociedade e o coloque entre os mais poderosos. Ele não dá testemunho de si para ter benefício ou dar carteirada diante dos outros para melhorar a sua condição social. Ele é um homem cheio de Deus, que se esvazia de si mesmo, para que a glória do Senhor resplandeça através dele. A glória do Senhor seja algo que seja visível na vida dele, e ele entenda que ele não é a origem dessa luz. Todas as vezes que olhamos para o Evangelho, quando o Evangelho nos afirma que somos a luz do mundo, vamos lá para o capítulo 8 de João, nós encontramos Jesus depois de um embate terrível com os judeus que queria apedrejar uma mulher, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem crer em mim jamais andará em trevas. O que nós podemos associar em todos os outros evangelhos, quando Jesus disse que nós somos luz do mundo, nós não temos luz própria. Se estivermos sem Cristo, se não estivermos em Cristo, estaremos em plena treva. Porque a luz não é algo original em nós. A luz é determinada pela presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Mas esse homem veio para testificar da luz, que já brilhava, porque ele estava já direcionado, impulsionado pelo Espírito Santo. É o que nós encontramos no versículo 6, ele é enviado por Deus, alguém que é autorizado em falar em nome de Deus, alguém que é autorizado a ver a situação caótica do povo de Israel e conduzir o povo de Israel nos primeiros passos, a fim de que preparassem para encontrar com o verdadeiro Messias. Homem cheio de Deus, que apesar de todo o seu potencial, chamar a atenção dos religiosos, dos grandes homens daquele tempo, tem a humildade de perceber que ele não tem luz própria, ele não é a luz, ele veio testificar da luz, para que todos viessem crer no Senhor por meio dele. O protagonismo do Evangelho não está no homem.
O protagonismo do Evangelho está em um Deus misericordioso que se rebaixou à nossa condição e veio nos salvar. O versículo 8 nós encontramos novamente a declaração do evangelista dizendo: não, ele não era a luz. Ele não era a luz. Queridos, no cristianismo nós não temos luz própria. E não brilhamos se não estamos diante da presença de Deus. Não brilhamos se o Espírito Santo não vem habitar em nós. Não temos luz própria. João não era uma luz apagada, mesmo porque ele chamou a atenção de todas as outras pessoas. Mas ele não era a luz do mundo. Às vezes temos essa sensação de que todo o que nós fazemos, todos os nossos esforços, seja aquilo que o nosso melhor empreendimento para nós sermos bem colocados diante da sociedade. E essas coisas nos parecem assim tão corriqueiras, tão normais no nosso dia, que às vezes trazemos essa questão para o contexto da igreja. Os homens se autodenominam grandes homens de Deus. As pessoas olham para as mulheres e dizem: elas são as grandes mulheres de Deus. E às vezes se colocam em evidência. Ninguém tem luz própria, irmãos. Ninguém tem luz própria. É claro que em pleno século XXI nós estamos carentes de grandes homens de Deus que sejam cheios de potenciais, cheios de Deus para poder realizar as obras de Deus com maior eficácia, com grande excelência. Sim. Mas a conquista, a glória, não pertence ao homem. O homem continua sendo servo. E ele tem um Senhor. Quando eu vejo esse versículo 8, eu fico imaginando como um homem de tão grande vulto, que chama a atenção das pessoas, pode ter a humildade de dizer, de dar testemunho da luz, de esvaziar-se de si mesmo, para fazer com que Cristo esteja em evidência. E veja como é difícil isso acontecer no versículo 8. Jesus ainda não tinha se manifestado publicamente. Ele não tinha se manifestado publicamente. Então você falar de alguém com toda a propriedade, visitando os textos sagrados do Antigo Testamento, se entendendo como alguém cheio de Deus para poder preparar esse caminho, que nós vamos chegar lá nesse texto agora, de preparar esse caminho para apontar para Jesus Cristo, que ainda não está em evidência no seu ministério. É um homem que se entende, sim, como instrumentos de Deus, cheio de Deus, mas que não se envaidece apesar da sua posição, de alguém que não se virou estrela, virou celebridade por causa da sua condição. E eu olho para o versículo 8 e preciso entender o quanto Deus me chamou para a condição de servo, o quanto eu deveria me sentir privilegiado por ser portador da palavra de Deus para apontar Cristo, o Salvador, para todo aquele que necessita. Privilegiado sim, mas não estrela, não celebridade. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O que nós encontramos a partir do versículo 19 é João respondendo ao questionamento de autoridades. A pregação de João estava chamando tanto atenção, estava fazendo com que muitas pessoas afluíssem a ele para serem batizados, de modo que a liderança religiosa daquele tempo se sentiu ameaçada no seu conforto, a fim de ir atrás de João, dizendo: com que autoridade você faz isso? Por que você faz isso? Quem é você? Que credenciais você apresenta?
Às vezes dentro da igreja nós temos essa condição de pessoas que precisam de credenciais para fazer alguma coisa, que precisa ser nomeado para fazer alguma coisa, que precisa de ser, olha, se o pastor não me chamar, eu fico chateado. Meu irmão, se o pastor não lembrar do seu nome, se a liderança não lembrar do seu nome, você é servo e deve se comportar como servo de Deus, cheio de Deus, para fazer a vontade de Deus. E não é o pastor que vai te impedir, não é a liderança que vai te impedir de ser um legítimo servo de Deus. Você não precisa de reconhecimentos humanos. Nós não precisamos de reconhecimentos humanos para agir em nome de Deus, quando nos colocamos debaixo da instrumentalidade de Deus para a realização da obra do reino de Deus. E é isso que nós encontramos no versículo 19. A glória do Evangelho se reside na apresentação de um Deus, não na autoapresentação de uma pessoa. E esse testemunho é que João dá quando os judeus vêm diante dele para fazer perguntas. E a primeira pergunta: quem é você? Quem é você? O que você diria, meu irmão, quando as pessoas diante da necessidade de Jesus, perdido, sem referência de Deus, ao ouvir falar do amor de Deus, testemunhar do amor de Deus, ao ouvir que as suas palavras são palavras consoantes ao Evangelho genuíno, quem você diria que você é? Quem é você? Eu espero que você não se esvazie da condição de João de ser alguém cheio do Espírito Santo, mas que não se esqueça da sua posição de servo, que não se esqueça da sua posição de simples ser humano, que Deus dotou de dons e talentos, para que as suas atitudes glorifiquem a Deus e não se autopromova. Essa pergunta é sugestiva, queridos, porque muitas vezes nos encontramos tentados a mostrar as nossas credenciais, mas eu sou o pastor, eu sou o presbítero, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo. Você não é ninguém, se por Deus não for conferida alguma autoridade. Nós não somos ninguém, se por Deus não for conferida a autoridade. Nós não temos o poder de dar carteirada por sermos pastores, presbíteros, liderança da igreja. Não somos aqueles que têm poder de dar carteirada por sermos crentes, servos do Senhor. Quem é você? Simplesmente um servo. O que eu tenho falado não são coisas que surgem da minha cabeça. Eu fui enviado por Deus. E o que eu fui enviado para falar a vocês não é a minha autopromoção. Eu me esvazio de mim mesmo para apresentar a salvação. E aquele quem apresento ainda não se manifestou, mas se manifestará no nosso meio. João, ele entende essa condição quando chama a atenção das autoridades. E pelos seus atos, ele é realmente reconhecido por meio do povo como um grande homem de Deus. Mas ele não esquece do seu posicionamento, do seu chamado, da sua condição de servo. Eu fui chamado para servir ao Senhor. Ele confessa no versículo 20, eu não sou o Cristo. Eu não sou aqueles a quem vocês esperam. Eu não sou aqueles a quem vocês, apesar das minhas atitudes, do meu ato, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo, pode ser grandioso aos olhos de vocês, mas eu não sou o Cristo. Eu não sou. Quantas vezes nós queremos pegar carona nas famas dos outros, né? Quantas vezes nos vemos tentados a pegar carona na fama dos outros? E João então diz, olha, eu não sou o Cristo. Diante da afirmação de João, nós encontramos agora uma pergunta mais incisiva. Diga quem você é, para que a gente possa te acreditar.
para que você tenha algum crédito na sua palavra, para que as suas palavras sejam atestadas e você ganhe consideração diante dos homens, diante de toda a sociedade. Muitas vezes, queridos, vemos essas ofertas acontecerem aos nossos olhos. E o versículo 21 mostra, então, um povo mais incisivo, de querer saber exatamente quem é João Batista, visto que a sua atitude chama a atenção de todo mundo. E ele não abandona o seu posicionamento de servo. As pessoas perguntam, então você é Elias? João recebe lá no Evangelho de Mateus a referência de que João Batista é realmente o Elias que deveria vir. Não, ele não é a reencarnação de Elias. Ele é alguém que veio no poder e na unção de Elias. Quando as pessoas usam esse texto para reencarnação, para acreditar na reencarnação, mas alguém que veio na virtude e no poder de Elias, de fazer coisas grandiosas e espantosas que um ser humano debaixo da orientação e do cuidado de Deus faz. Na instrumentalidade de Deus pode fazer. Mas ele diz, não, eu não sou Elias. Eu não tenho essa audácia de me comparar a um grande homem de Deus. Eu não sou audacioso a esse ponto. Você é Elias? Ele disse, não, eu não sou. Eles perguntam, então você é o profeta? Veja aí, é o profeta. Sabe qual é a referência a esse profeta? Lá em Deuteronômio capítulo 18 nós encontramos Moisés fazendo um discurso ao povo. E Moisés entrega uma profecia ao povo de Israel dizendo, Deus suscitará no meio de vós um profeta igual a mim, a ele ouvireis. Ou seja, o que Moisés estava dizendo ao povo de Israel, estava anunciando a figura de Jesus Cristo. Porque Moisés é considerado até hoje pelos judeus como o grande libertador de Israel. E o que Moisés estava fazendo através dessa profecia, dizendo que chegará um homem, à semelhança dele, no que as pessoas acreditavam a ele, como um grande libertador, que seria o verdadeiro libertador das almas oprimidas. A ele ouvireis. E as pessoas então tentam colocar esse rótulo em João, dizendo, você é o profeta, você é aquele anunciado por Moisés, que veio na altura do profeta Moisés. Ele diz também, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. A paciência do povo que tem a responsabilidade de dizer para as autoridades quem é João, se perde. No versículo 22 eles digam, olha, já cansei de fazer esse jogo de adivinhar quem você é. Diga quem você é. Nós precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Queridos, eu aprendo com esse texto que o legítimo evangelista não está aqui para contar a história das carochinhas. Não está aqui no púlpito para se promover, para dizer as suas credenciais, mas simplesmente para falar do poder e a glória do Deus encarnado. Eu olho para esse versículo e aprendo o quanto eu tenho que me colocar na condição de servo e me humilhar diante das potentes mãos de Deus. Porque essa pergunta, ela muitas vezes vem calar no meu coração, me ensinando que eu não sou nada, ninguém. E que eu posso desenvolver todas as minhas potencialidades para o reino de Deus, mas eu não deixarei a minha condição de servo.
Eu não serei ninguém que mereça atenção, a sua atenção, para que você possa melhorar a sua vida. Eu não posso falar de mim mesmo, porque eu não morri na cruz para te salvar, meu irmão. Eu não posso falar de mim mesmo, porque eu não tenho nada para te oferecer. João tem essa consciência de tirar a paciência do povo, dizer: quem é você? Então diga quem é você. E no versículo 23, eu vejo esse homem de novo se quebrantando diante da autoridade de Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. E o clamor do deserto, como nós dizemos no domingo passado, é um clamor muitas vezes vazio, de um homem que vive solitário, no meio de uma geração pecaminosa, sem referência de Deus, e que vive no deserto da sua vida, urgentemente precisando do cuidado, da provisão de Deus, da reconciliação em Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. E como diz o profeta Isaías, está dizendo: endireitem o caminho do Senhor, que chama o povo para o arrependimento. Eu sou a voz do que clama no deserto, que clama para que os povos, que as pessoas se arrependam diante de Deus, se quebrantem diante de Deus. Eu não faço nenhum pedido para que vocês me beneficiem com aquilo que eu lhes ofereço, porque eu não tenho nada a lhes oferecer de mim mesmo. Eu sou a voz que clama no deserto, chamando-os para o arrependimento, para que os caminhos aplanados, preparados para o Senhor, possam alcançar um coração fértil, que haja quebrantamento, que haja salvação, que haja reconhecimento da glória de Deus. Ele não abandona a sua posição de servo, apesar de entender a grandiosidade da sua missão. Quantas vezes, queridos, nós entendemos a responsabilidade do Evangelho que nos é imposta, e nós não podemos ceder à tentação de nos tornarmos alguém que se coloque à frente da luz de Cristo. Porque apesar de entender que a nossa missão é tão importante, a nossa responsabilidade é tão grande, a glória continua sendo de Deus. É um simples homem que clama do deserto, que clama arrependimento para as pessoas, mas que se colocam em humildade diante de Deus. Eu tenho uma grande missão, eu tenho uma grande responsabilidade, eu emprego todos os meus esforços humanos para fazer a obra de Deus, mas eu não sou o protagonista nessa história. Eu não sou o melhor nessa história. Sou tão pecador quanto vocês, necessito de tanto arrependimento quanto vocês. Eu não sou o Cristo, não sou perfeito. E nós encontramos então, no versículo 24, a figura daquelas pessoas que foram pedras de tropeço para Jesus em todo o seu ministério. Aquelas pessoas que queriam que João dissesse alguma coisa a respeito de si mesmo, que pudesse dizer, dar referência das suas atividades. Eram pessoas que, ao conhecerem o Senhor Jesus, se tornaram grandes inimigos, apesar de serem religiosos. E às vezes nós imaginamos que religioso é alguém salvo, né? Às vezes nós imaginamos que alguém que frequenta a igreja, que diz que é crente, é alguém salvo, né? Muitas vezes somos membros de igreja, mas ainda não somos aquelas pessoas cheias de Deus para esvaziarmos de nós mesmos, para entendermos a nossa condição de servo, a fim de que a luz de Cristo brilhe em nós. Eles são do grupo dos fariseus. E olha que
muitas vezes as pessoas querem nos desacreditar, né? O que nós encontramos no versículo 25 é exatamente as pessoas que olham para nós e nos reputam como nada. Se você faz tanto barulho, se tantas pessoas te seguem, e você não quer usufruir dessa fama, se você é uma pessoa que tem tantos atributos, tantos predicados, tantas qualidades, e não se aproveita disso. Esse é o que acontece no versículo 25. Dizendo, então por que você batiza? Então por que você faz essas coisas? Se você não procura ser alguém famoso, se você não procura ser alguém reconhecido, se você não é, você batiza, você não é o Cristo, você não é Elias e nem o profeta. Quem é você? Às vezes, como os legítimos servos de Deus, também deveríamos nos entender assim. Não que a nossa condição seja impor a aceitação dos outros em relação a nós, mas entender que o ministério da pregação é algo tão grandioso, o ministério da salvação alcançada em Cristo é algo tão grandioso em nós, que não importa o que as pessoas olhem em nossa direção, tentando nos reputar como nada, somos salvos no Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode tirar essa condição. Ninguém pode nos tirar dessa condição. Somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Então por que você batiza? Você não é ninguém de referência. Você não é o Cristo que nós estamos esperando. Você nem é Elias que nos é prometido. Você nem é o profeta que chega até a nós para trazer as palavras de Deus a fim de que nós possamos aceitá-la, acatá-la. Por que você faz isso? João, de novo, ele se coloca diante das indagações humanas, causando confusão àqueles que queriam saber uma resposta de quem era o ser humano e eram incapazes de ver Deus agir na vida de um homem. A manifestação de Deus na vida de um homem, João responde: eu batizo com água. Eu batizo com água. O batismo era muito comum no meio dos judeus. Quando o gentio queria se tornar um judeu, o judeu fazia esse batismo para que ele fosse judaizado e pudesse então ter todos os privilégios de um legítimo judeu. O batismo era algo comum. Só que o que João estava fazendo era batizar outros judeus, que se entendiam filho da aliança, que não se entendiam como alguém que necessitava batizar para ser arrolado num grupo específico. O que João faz é chamar as pessoas para o arrependimento, e esse batismo nos tira do nosso conforto, dizendo assim: nós não somos ninguém até termos Jesus Cristo dirigindo nossa vida e conduzindo nossa vida. O povo de Israel era um povo tão arrogante que se sentia privilegiado. E João o chama para arrependimento. E ele não está batizando gentios. Ele não está batizando nenhum estrangeiro. Ele está batizando judeus. Eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Ou seja, ele não foi apresentado a vocês ainda. É em nome dele que eu falo. É ele quem eu aponto. É em nome dele que venho até vocês, fazendo o que é humanamente possível, porque é isso que eu encontro no versículo 27. Fazendo o que é humanamente possível. Ele vem depois de mim e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Queridos, como seres humanos fomos chamados para fazer somente aquilo que nos é possível. Mas como instrumentos de Deus, devemos apontar um Deus grandioso, que faz as coisas impossíveis, não nós, mas Deus em nós,
agindo por meio de nós. Essas coisas acontecem em Betânia, quando João está em plena atividade do seu ministério. E às vezes olhamos o versículo 28 e imaginamos, por que essa referência, por que esse lugar? Por que as pessoas dizem isso? Porque o versículo 29 ele é emblemático. Jesus ainda não está no meio do povo. Jesus não está ainda no meio das pessoas, se apresenta para o seu ministério terreno, no meio das pessoas. João entende que ali no Jordão não é o lugar do ministério do Senhor Jesus. É o lugar das pessoas que se entendem quebrantadas, necessitadas do perdão de Deus, e por meio da água vai fazer o seu batismo, esperando sim que o batismo de Jesus seja o batismo, a salvação em Jesus seja mais efetiva. Essa localização do versículo 28 acontece porque João, ao sair em direção a outro lugar, ele encontra justamente com Jesus Cristo. E ele está com alguns de seus discípulos. E ele aponta na direção, olha de quem que eu estou falando. Olha o motivo da minha pregação. Olha o motivo do meu testemunho. Está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A glória do Evangelho não reside na proclamação humana. Não reside na vontade humana. Não é uma decisão humana. Mas aponta para Cristo, o Salvador da humanidade. Olha de quem que eu estou falando. Versículo 29, nós podemos entender a figura do Cordeiro como algo grandioso para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E talvez você pense assim, mas essa figura do Cordeiro é muito comum lá no meio dos judeus, sim. Mas não é muito comum na nossa cultura. Quando João aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele traz uma referência muito fresca na memória dos judeus, dizendo, olha, vocês sacrificam animais no templo. Vocês utilizam um cordeiro como a primícia sem defeito para apresentar em razão dos vossos pecados, que simbolicamente, através do derramar do seu sangue, através do seu sacrifício, o seu pecado é aniquilado. Vocês apresentam dia após dia nos templos esse sacrifício. Está aí diante de vocês aquele que de uma vez por todas e definitivamente se colocará em uma posição para tirar o pecado do mundo. Aquele que veio para ser o sacrifício, aquele que veio para se sacrificar. E na figura dos judeus que se entendiam um povo privilegiado, João acrescenta, aquele que tira o pecado do mundo. E veja como eu e você estamos incluídos nessa palavra. João não está mais trazendo essa palavra, restringindo ao contexto de Israel, mas ensinando que em todo lugar e em todo tempo, em todo o mundo, o ser humano, a humanidade seria alcançada por esse grande sacrifício. Não mais fala do povo de Israel. Esse sacrifício era peculiar a um povo. Esse derramamento de sangue era peculiar a um povo que se entendia como propriedade de Deus. Mas agora João apresenta esse evangelho ao mundo. Motivo pelo qual eu e você estamos hoje reunidos nessa igreja, mostrando-nos que essa redenção, que esse sacrifício me alcançou, glória a Deus por isso, mostrando que fomos alcançados e não mais pertence a um povo privilegiado, mas a todos quanto confessa o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador, esteja em qualquer lugar, esteja em qualquer tempo, Deus te alcança por meio do sacrifício de Jesus Cristo.
Não é mais aquele sacrifício em que eu tenho que ir ao templo para imolar o cordeiro e no derramamento do sangue ser perdoados os meus pecados e voltar com a consciência tranquila para casa. Mas é aquele cordeiro vivo, o próprio Deus em oferta a nós, que sobre na cruz do Calvário e no único sacrifício, atrai para si o mundo, redime para si a criatura, o homem, coroa da criação, para serem exclusividades de Deus. Você entende como você se inclui nessa palavra, meu amado irmão? Você entende o quanto essa palavra de mundo é significativa para você? Jesus não veio para um povo exclusivo, em determinado tempo e lugar. E por isso precisamos entender o privilégio do Evangelho e da nossa condição de servo. Eu olho e vejo nos nossos dias muitas pessoas desanimadas com a sua caminhada no Evangelho, cansadas. E muitas vezes se justificam querer sair da igreja porque foi magoado, foi ferido. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo que Jesus não foi um homem, nenhum ser humano que morreu por mim. Não foi aquela pessoa que, apesar da vontade de não me ferir, ainda assim me feriu, que morreu no meu lugar para me salvar. Essa não é a capacidade de um ser humano. Às vezes nós vemos pessoas cansadas da convivência com o ser humano e não querer mais ir à igreja, não querer mais compartilhar com os bancos, com os momentos de comunhão, simplesmente porque não tolera mais. E na sua caminhada você precisa se perguntar: quem te salvou? Quem fez sacrifício por você? Quem assumiu a sua condição? Quem pagou pelos seus pecados? Amados irmãos, quando eu olho para esse versículo 29, eu aprendo que ninguém pode me tirar dessa grande realidade de salvação em Cristo. Nenhum ser humano pode me afastar do amor de Deus, porque não foi ser humano que morreu no meu lugar. E as pessoas têm justificado o sair da igreja, o abandonar da sua caminhada cristã, têm justificado a sua apostasia, deixar o caminho do Evangelho, simplesmente porque foi ferido por alguém. Ele se esquece de que foi Cristo quem morreu por ele. Ele se esquece de que foi Deus que manifestou o melhor de si mesmo, nos ofereceu o melhor de si mesmo. E que deveria passar por cima de todas essas coisas, de todas essas picuinhas, de todas essas brigas, de todas essas dificuldades, porque servir a Deus é o meu bem mais precioso. Ser servo de Deus é o meu bem mais precioso. É uma recompensa muito grande por algo que eu não conquistei. E todas as vezes que eu olho para esse Evangelho, eu me volto às palavras do apóstolo Paulo dizendo: Jesus Cristo morreu definitivamente, uma vez por todas, para salvar todos os pecadores, do qual eu sou o principal. Nada pode nos tirar do amor de Deus. Pessoas não podem nos arrancar dos braços de Deus, porque não foram eles que morreram por vocês. Às vezes lamentamos, não é o ideal dentro da igreja as pessoas se ferirem. O ideal dentro da igreja é tratarmos-nos como os irmãos, filhos do mesmo Deus. Mas acontecem essas dificuldades. O que nós precisamos entender é que, como legítimos servos de Deus, essas coisas não podem nos afetar. Essas coisas não podem nos tirar do convívio com o nosso Deus, da nossa comunhão com o nosso Deus.
Porque lá no céu não é a pessoa que vai te chamar para os braços eternos de Deus, mas é o próprio anfitrião Jesus Cristo dizendo: vinde benditos de meu Pai. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A glória do Evangelho não reside em nenhuma proclamação humana, em nenhuma história da humanidade que com seus grandes feitos podem se eternizar. O Evangelho, a glória do Evangelho nos aponta a um Deus gracioso, nos aponta a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos traz salvação e através do seu amor nos reconciliou com o Pai. É mais do que eu posso imaginar. É um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande, do qual eu não posso abrir mão da minha condição de servo, para que Cristo esteja agindo completamente através da minha vida. A palavra desse pastor para você, meu irmão, nesse tempo em que somos chamados a essa reflexão, é que você, na sua caminhada, não esmoreça. E não se entenda como alguém que precisaria fazer muitos sacrifícios para servir a Deus. Porque esse texto nos ensina que se você fizer o que é humanamente possível para servir a Deus, você será uma pessoa cheia de Deus e fará coisas incríveis que chamará a atenção dos outros. Mas lembre-se que quando você chamar a atenção dos outros para você, lembre-se de não reter essa glória, porque essa glória não pertence a você. Essa glória pertence a Deus. Deus não chama homens para ser protagonista do Evangelho, porque nenhum homem foi capaz de nos salvar. O protagonista do Evangelho é Jesus. E na nossa caminhada sirvamos a Deus com todo o nosso potencial, mas que tenhamos humildade de nos colocarmos no nosso lugar. E o nosso lugar é o lugar de servo, porque o lugar de Senhor já está ocupado pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe.